Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de como iniciar o seu TCC jurídico. Eu sou o Felipe Garcia, idealizador do Instagram, @TCC do Direito. Se você não me segue lá, vai lá, para que você possa acompanhar as postagens, ver dicas e sugestões de temas de TCC, de escrita e pesquisa jurídica. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante as dicas lá para produzir o seu TCC. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre tema de TCC. Como escolher o seu tema e como saber que o seu tema é bom. Então, eu quero iniciar aqui te dizendo que quando você inicia o processo de TCC, o primeiro passo realmente é esse, é escolher e definir o seu tema de TCC. A gente tem que pensar que tema de TCC é uma proposta de trabalho. Então, você vai levar isso para o seu orientador para que ele possa aprovar ou não o seu tema de TCC. Então, quanto mais clara for essa proposta, quanto mais claro for esse convite, mais fácil dele entender sobre o que você vai pesquisar, e assim fica mais fácil também de você começar a sua pesquisa. Por falar em orientador, não sei se você já se certificou em relação a isso, mas geralmente nas faculdades, quando o aluno inicia o processo de TCC, ele recebe um orientador, que é um professor da instituição. E esse orientador vai acompanhá-lo do início até o final. Qual é a função desse orientador? É te dar as direções corretas e te amparar nesse processo de pesquisa. Então, eventualmente, se você tiver alguma dúvida, se você precisar de indicações bibliográficas, se você precisar de correção do seu trabalho, você vai encaminhar tudo isso para o seu orientador, para ele te dar a assistência devida. Vamos falar então sobre a escolha do tema de TCC? Bom, então veja, para a gente começar a pensar no tema, eu preciso que você tenha em mente o seguinte: é bom escolher o tema partindo de duas situações. Então, você vai escolher ou uma ou outra. Primeira situação, escolhendo uma área que você realmente goste. Então, se você já sabe, mas somente você já sabe, se você gosta de direito civil, então é interessante que você escolha um tema em direito civil. Se você gosta mais do penal, é interessante que você escolha, então, no penal. Ah, Felipe, mas é porque eu quero escrever sobre um tema e eu gosto muito do professor de penal, mas assim, penal não é muito comigo, eu gosto mesmo de civil, mas eu quero aquele professor de penal. Eu não te recomendo a escolher o tema de acordo com o orientador. Porque se você quer aquele professor, mas você vai estudar um tema para poder entrar na abordagem do professor, na linha de pesquisa do professor, isso pode ser muito desgastante para você. No processo de pesquisa, o ideal é que você faça aquilo que você realmente goste, que você acredite, que você sabe que você vai ter como sustentar. Então, tem a sua ideia primeiro, tem a sua proposta, e a partir disso, você escolhe um professor que tenha pertinência temática com aquilo que você quer estudar, com aquilo que você quer pesquisar. Então, se você escolheu, por exemplo, um tema em direito do consumidor, pegue um orientador, busque um orientador em direito do consumidor, porque ele vai conseguir te ajudar mais do ponto de vista teórico, ok? Bom, então, o primeiro ponto é esse, você pode escolher o seu tema partindo das áreas que você mais gosta. Uma segunda perspectiva que você pode adotar para escolher o seu tema de TCC é de acordo com a sua prática. Por exemplo, se você atua nos cartórios, ou se você é estagiário em um cartório extrajudicial, você pode buscar algum tema de pesquisa ali da sua prática. Né? Imagina que você ficou atormentado com algo que aconteceu, você percebeu que a lei não funciona muito bem, ou que existe uma brecha, ou que existe uma falha. Então, ali você pode extrair um tema de TCC vindo da sua prática. Por que isso é legal? Porque você sabe como acontece, então você vai ter muito mais domínio sobre o assunto, sabendo na prática como que aquilo funciona. Então, se você, por exemplo, atua na área da corretagem, se você é um corretor de imóveis, e eventualmente você também estuda direito, você pode escolher um tema de TCC associado a essa área de pesquisa. Porque se você já entende como funciona a prática, se você sabe que, por exemplo, tem um contrato X que não funciona muito bem, tem uma cláusula que é muito truncada, ou tem uma prática que é ilícita, que acontece no meio, você pode trazer isso para questionar no seu TCC. Então, pode aproveitar a prática para poder buscar um tema de TCC, ok? Então, veja isso. Se você escolher um dos dois caminhos para optar pelo tema de TCC, é ótimo. Seja pela área que você gosta, seja pela área que você tem prática, ok? Bom, visto isso, escolhendo um desses caminhos possíveis, eu tenho para você aqui algumas pistas de como que você vai, então, extrair o seu tema de TCC, de onde você vai buscar o seu tema de TCC. Um primeiro passo é esse aqui, ó, o primeiro ponto. Você sempre tem que buscar temas que são divergentes. Divergentes em que sentido, Felipe? Tem que haver uma polêmica envolvendo aquele assunto. E quando eu falo polêmica, não é no sentido de tabu, né? Porque muita gente acha que polêmica é tudo que é tabu. Não. Quando eu falo polêmica, é que não existe uma consonância
Existe, por exemplo, tribunais que pensam diferentes, ou autores que pensam diferentes, ou então um tribunal que não está muito afinado com um tribunal superior. E aí você vai começar a perceber esses temas divergentes, claro, lendo um pouco mais sobre os temas que passam pela sua mente. Quando você perceber que existem temas divergentes, ou que esse tema é divergente, você já deu um primeiro sinal positivo para a escolha do seu tema. E onde você pode, então, buscar esses temas divergentes? Onde você pode buscar esses assuntos que têm pauta polêmica? Você pode buscar nesses sites aqui que eu vou te indicar. Sites jurídicos. Tem o Jota e tem o Conjur. Tem alguns outros, por exemplo, Migalhas, né, que eu não coloquei aqui, e tantos outros, mas o Jota e o Conjur são ótimos sites para você, logo na página inicial, procurar algumas notícias a respeito de assuntos jurídicos. E, eventualmente, você pode bater o olho numa notícia e falar assim, nossa, aqui dá um bom tema de TCC, porque esse assunto aqui é divergente. Esse assunto aqui, os ministros brigam por ele. Esse assunto aqui, os tribunais brigam, eles divergem. Esse assunto aqui tem autores que pensam de forma diferente. E quando você, então, mapear esses sites, perceber lá nas notícias o que está sendo discutido atualmente, perceber que existe essa divergência, tem um outro sinal verde positivo aqui para você escolher o seu tema de TCC. Além disso, nós temos também os sites dos tribunais, especialmente aqui o site do STJ e o site do STF. Então, naquela página principal mesmo dos sites, você pode buscar algumas notícias veiculadas ao site. E você sabe, né, que quando o STJ ou o STF estão decidindo pautas importantes, eles comunicam lá no próprio site, na página inicial, e você pode buscar ali algumas pautas interessantes, pautas divergentes para a composição do seu TCC, para pensar no tema do seu TCC, ok? Bom, então lá você vai buscar os seus temas, ou o seu tema. Eu falei no plural porque realmente é algo importante de você considerar. Quando você está escrevendo o seu TCC, antes de você escrever, você vai ter que conversar com o seu orientador, para ver se ele concorda com o seu tema ou não. Então, não é bom você levar um único tema para ele, porque vai que ele, no primeiro, ele não gosta, e você não tem uma outra opção. Você não vai esperar que ele decida por você, né? Não vá por esse caminho. Então, o ideal é que você realmente tenha ali uns 3 temas, para você discutir com ele e chegar numa conclusão de qual deles seria o melhor. Tá? Então, sempre que você pesquisar tema de TCC, não fica só com um. Por mais que você goste mais de um, tenha pelo menos ali mais umas 2 opções para que você possa conversar com o seu orientador a respeito. Bom, então a gente vai pensar aqui agora em como chegar à conclusão que aquele tema que você escolheu é bom ou não. Então eu vou te dar aqui uma técnica que foi eu que criei, mas uma técnica que ajuda bastante você a perceber o seu tema de um jeito diferente. E eu quero perceber, juntamente com você, se o tema que você elegeu tem esses requisitos, porque se ele tem todos os requisitos, você pode continuar certamente com o seu tema que vai dar muito bom. Do contrário, se você ficou em dúvida, se você não sabe se cabem todos os requisitos, é bom você reconsiderar o seu tema, ou aprimorar, ou trocar uma ideia com o seu orientador para ver se você melhora ele um pouco mais, tá bom? Bom, essa técnica se chama técnica Blitz, e ela vem justamente daquela operação policial que a gente já conhece, que funciona da seguinte forma. Estou lá eu dirigindo o meu carro, e de repente o policial faz um sinal para eu parar. Eu paro o meu carro. Ele pede os meus documentos, os documentos do carro para avaliar. O que o policial quer nessa operação policial chamada Blitz? Ele quer verificar alguma irregularidade, certo? Ele quer saber se eu tenho alguma irregularidade. Se eu tiver, ótimo, ele vai estar exercendo a função dele corretamente. Peguei um irregular, achei uma pessoa irregular. Se ele não achar nenhuma irregularidade, ou seja, se meus documentos estiverem todos em dia, tudo certo, ele vai deixar eu ir embora. Então, veja, da mesma forma como na operação policial, você, procurando um tema de TCC, tem que barrar os temas que são irregulares. Ou seja, quando você verificar que o tema tem um problema, tem uma irregularidade, ó, isso aqui não funciona legal, isso aqui a lei não está legal, isso aqui tem lacuna, tem algumas dúvidas a respeito. Quando você perceber que o tema ele está irregular, ele não funciona redondinho, tem alguma coisa que está desajustada, pronto. Caiu na Blitz. Se caiu na Blitz, é irregular, maravilhoso. É um tema potencialmente forte para você avançar para a sua pesquisa, tá? Então, o seu tema ele tem que tratar de uma irregularidade. Ele tem que buscar uma irregularidade jurídica para você começar a fazer a pesquisa a respeito. Então, pensando aqui na Blitz, nós temos também um acróstico, né? Cada letrinha da Blitz vai significar um requisito necessário para o seu tema de TCC. Os requisitos são tema bélico, ou seja, o seu tema tem que ser bélico, eu te explico já daqui a pouco como que funciona isso. O seu tema tem que ser ligeiramente complexo,
tem que ter impacto jurídico, ele tem que ter limite e ele tem que ter zero viés. Não pode ter viés. Felipe, me explica isso melhor? Explico. Vamos aqui nos slides que eu vou te orientando melhor. Primeiro ponto, então, o tema que você escolheu, que de fato parou na Blitz, né, para você avaliar essa irregularidade, ele precisa ser bélico. E quando eu falo de tema bélico, eu estou falando de tema conflituoso, que tem a ver com a divergência que nós conversamos agora há pouco, né? Então, se você percebe que os tribunais debatem de forma antagônica, tem autores que falam de forma divergente, temos pensamentos diferentes sobre isso. Então, o bélico tem a ver com esse antagonismo, com essa oposição que existe de ideias acerca do mesmo assunto. Olha só, vamos imaginar aqui o seguinte, que uma pessoa fala, eu quero falar sobre as mudanças da nova lei de licitações. Esse vai ser o meu tema de TCC. Eu te pergunto, será que isso seria um tema bélico? Uma pessoa que quer falar sobre as mudanças da nova lei de licitações, isso seria um tema bélico? Não é um tema bélico. Por que não? Porque falar das mudanças da nova lei de licitação não é trazer um assunto antagônico, não é trazer um assunto divergente, não é trazer um assunto conflituoso. Quando a pessoa traz essa proposta aqui, as mudanças da nova lei de licitações, o que ela está querendo fazer é um estudo aprofundado. A gente já viu que TCC, na primeira aula, né, não é um estudo aprofundado, não é apenas sobre isso. TCC é para resolver um problema. Então você precisa verificar se a sua proposta de tema carrega essa conflituosidade. Isso que eu chamo de tema bélico é justamente isso. Você tem que perceber essas forças antagônicas que estão ali debatendo, se debruçando sobre o assunto para pensar em perspectivas diferentes, tá bom? Então, esse aqui da mudança, ou as mudanças da nova lei de licitações, não é um bom tema porque ele não tem essa carga do bélico. Como avaliar se o seu tema é bélico? Então, existe divergência na doutrina? Existe divergência na jurisprudência? Se a resposta for sim, você já tem aí um tema bélico e você pode continuar. Além disso, seguindo aqui o acróstico da Blitz, o seu tema tem que ser ligeiramente complexo. E quando eu falo de ligeiramente complexo, significa que ele não pode ser batido, ou seja, aquele tema que todo mundo já pesquisou, todo mundo já sabe as respostas, já é previsível, e também ele não precisa ser super complexo. Você não precisa criar nenhum tipo de tese ou de inovação. A proposta do TCC não é essa, inclusive. Não é que você tenha que fazer algo novo, algo inédito. Muita gente acha, inclusive, que o TCC tem que ter um tema que só ela que escreve, ninguém mais. Não, longe disso. Você pode escrever um tema sobre um tema que várias outras pessoas já escreveram, inclusive, né, com o mesmo título, não tem problema algum, isso nem é plágio, ter o mesmo título. O que você tem que ter cuidado, né, é de não reproduzir as mesmas ideias que foram trazidas em outros trabalhos, porque cometeria o plágio. Mas, voltando aqui, então, o ligeiramente complexo seria aquele ponto entre o tema batido e o tema hipercomplexo. Então, você precisa avaliar se o seu tema ele é bom o suficiente a ponto de te gerar dúvidas que sejam dúvidas não banais, não óbvias, mas ele não pode ser difícil o suficiente ou tão difícil que você não consiga, por exemplo, bibliografias para ler, que você não consiga livros para tratar daquele assunto. Tá? Porque se for o caso de você ter escassez bibliográfica, muito possivelmente você está se aproximando de uma tese. E a tese de doutorado é só no doutorado que a gente resolve. Tá? Então, olha só aqui um exemplo para a gente poder pensar. Uma pessoa quer falar sobre a ineficácia das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Seria esse um tema complexo? Bom, se você jogar aí no Google Acadêmico essa expressão que eu acabei de escrever, você vai ver que tem muitos e muitos resultados. Esse é um indício, né? Quando você encontra muitos trabalhos, assim, bastante, né? Eu não posso falar aqui de quantidade, mas você encontra muitos trabalhos com a mesma perspectiva que você quer adotar, e esses trabalhos, eles caminham sempre no mesmo sentido, na mesma conclusão, então você pode acender o seu pisca-alerta aí. Por quê? Quando existem muitas pesquisas sobre aquele assunto, e sempre no mesmo sentido, é sinal que o tema é batido. Então, sim, falar de ineficácia das medidas protetivas da Lei Maria da Penha é falar mais do mesmo, é chover no molhado. Até porque, gente, falar de ineficácia é o óbvio, as medidas são ineficazes, né? Elas não são 100% eficazes. O ideal aqui, então, é você encontrar um viés, uma abordagem que não tenha sido tão discutida ou que não seja tão banal quanto essa aqui. Por exemplo, você pode discutir a natureza jurídica das medidas protetivas. Existe uma discussão interessante sobre isso. Qual a natureza jurídica das medidas protetivas? De repente pode ser um tema interessante para você trabalhar, porque tem de fato aí algo complexo para ser discutido. Como avaliar se o seu tema é complexo o suficiente? Se o tema já foi exaustivamente explorado pela doutrina, se a resposta for sim, ele não é tão complexo assim, né? Então ele vai ser mais para o caminho do banal,
ou do óbvio, ou do tema clichê batido. Outra pergunta, o seu tema já tem o devido tratamento legal? Esse é um ponto interessante também de se considerar, porque se você está discutindo aquilo que a lei já fala, se você está chovendo no molhado, ou seja, eu vou falar a mesma coisa que a lei já fala, não precisa pesquisar, né? Se a lei já fala sobre aquilo, já fechou o assunto. A não ser que você queira discutir a lei, que você queira trabalhar a lei, que você queira melhorar a lei, aí faz sentido, então, falar sobre aquele assunto. Então, fica aí essas informações para você considerar. Além disso, o seu tema tem que ter impacto jurídico. Quando eu falo de impacto jurídico, significa que você vai trabalhar com o universo jurídico. Leis, jurisprudência, valores jurídicos, princípios jurídicos, jurisprudência, legislação, normas e por aí vai. Ou seja, no seu TCC, você precisa trazer o impacto jurídico daquela discussão. Se você, por acaso, estiver trabalhando outros aspectos, aspectos sociais, culturais, antropológicos, políticos, não tem problema. Só que esse não pode ser o seu eixo principal de pesquisa. O seu eixo principal de pesquisa tem que ser jurídico. A gente tem que falar sobre algo relacionado ao universo jurídico. Olha só esse exemplo que eu trouxe. Efeitos psicológicos das vítimas de alienação parental. A pessoa, talvez leiga no assunto, ela lê lá, alienação parental. Pô, tem lei de alienação parental, isso aqui é um assunto jurídico com certeza. Mas calma, olha a proposta dessa pessoa. Efeitos psicológicos das vítimas de alienação parental. Será que nós do direito temos expertise o suficiente para avaliar efeitos psicológicos? Ou isso estaria mais no campo da psicologia? Né? Me parece que o impacto aqui dessa pesquisa não é impacto jurídico. A pessoa quer falar sobre impactos psicológicos. Isso pode ser muito perigoso, porque nós do direito não temos instrumentos para ferir isso. Ah, Felipe, mas eu vou ser orientado por uma professora que também é psicóloga. Beleza, é outra história. Eu estou considerando aqui, né, quando a gente trabalha com TCC, o ambiente padrão, que é você, estudante de direito, sendo orientado por um professor de direito. Ele vai querer um impacto jurídico, ele vai querer uma linguagem jurídica envolvendo esse assunto que você escolheu. Como saber se o seu tema tem um impacto jurídico? Sua abordagem está assentada nas leis, nos princípios ou valores jurídicos? Se a resposta for sim, significa então que você tem aí um tema com impacto jurídico. O seu tema tem que ter limite. Né? Se até cartão de crédito tem limite, o seu tema tem que ter limite também. Eu sei que essa piada foi ruim, mas tenho certeza que você não vai se esquecer disso, que o seu tema tem que ter limite. Veja só esse exemplo. Liberdade de expressão e discurso de ódio. Esse é um tema muito vago, muito amplo. Liberdade de expressão em que contexto? Discurso de ódio contra quem? Está faltando informação, está faltando detalhamento, está faltando delimitação. Quanto mais delimitado for o seu tema, melhor para você trabalhar. Então, quando você escrever o seu tema, tem que pensar sempre nisso aqui, ó. Eu tenho que falar de forma específica. Está específico o suficiente? Eu estou limitando o suficiente? Porque se a pesquisa ficar muito aberta, você vai ter muito trabalho. E a ideia não é ter muito trabalho, é ter um único problema, né? Então, esse tema aqui, liberdade de expressão e discurso de ódio, eu nem posso chamar de tema ainda, porque ele não está delimitado o suficiente. Eu precisaria descobrir em que contexto essa liberdade de expressão está ocorrendo, liberdade de expressão na internet, liberdade de expressão no parlamento, né? E discurso de ódio contra quem? Qual que é o público vítima aqui do discurso de ódio? Também precisaria enfrentar isso com mais detalhes, né? Para fazer um tema com uma proposta que seja delimitada. Como saber se o seu tema tem limite? Bom, você pode pensar na limitação do seu tema a partir de algumas perspectivas. Por exemplo, você pode recortar o seu tema a partir de um artigo de lei. Então, você pode falar assim, ó, a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores, de acordo com o artigo tal, tal, tal do Código Civil. Então, você delimita a discussão para um artigo de lei. Aí você está deixando claro, eu vou discutir esse artigo especial. Outra forma de você delimitar o seu tema é a partir de um princípio. Então, você pode falar assim, o aborto legal à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu estou chutando aqui, né, só para fazer sentido para você e entender que você pode incorporar um princípio no seu tema para delimitá-lo. Porque você está dizendo que a discussão não vai ser sobre, por exemplo, direito à vida. A discussão vai ser sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Uma outra possibilidade é você limitar o seu tema a partir de um conflito. Como você já sabe que o seu tema tem que ser bélico, você pode trazer essa conflituosidade para delimitar melhor o seu tema. Então, você pode pensar, por exemplo, na possibilidade de dizer o seguinte, o bebê medicamento e o conflito entre o direito à vida e a solidariedade familiar. E você mostra, então, aí um embate, um conflito que existe em torno do seu tema. Você pode fazer isso também para delimitá-lo melhor. E também uma outra perspectiva para limitar o seu tema é a partir de um recorte geográfico.
Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa jurisprudencial, você não precisa pesquisar jurisprudência em toda a nação, né? Em todos os tribunais. Você pode fazer um recorte geográfico. Então, o dano moral em ré ipsa, à luz dos julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por aí vai, né? Você pode fazer um recorte geográfico para definir melhor, por exemplo, a sua pesquisa jurisprudencial. E se você for fazer uma pesquisa de campo também, pode fazer um recorte geográfico. Então, um estudo de caso, uma pesquisa de campo naquela localidade específica. E para a gente finalizar aqui a técnica Blitz, a letra Z significa zero viés. Ou seja, você não pode trazer para a sua pesquisa uma visão enviesada. O que é uma visão enviesada? Contaminada com opiniões pessoais. Se você, então, tem um apelo emocional por aquele tema que você escolheu, sinto te dizer, você corre o risco de fazer uma pesquisa completamente tendenciosa, chegando a um resultado esperado por você mesmo. É óbvio que quando a gente começa uma pesquisa, a gente sabe mais ou menos onde que ela vai chegar. Então, não é ideal você escolher um tema com o qual você se envolve emocionalmente. Se você foi vítima de violência doméstica, não escreva sobre isso. Se você sofreu alienação parental ou tem um filho que sofreu alienação parental, não escreva sobre isso. Porque muito dificilmente você vai conseguir se desvencilhar. E um pesquisador precisa fazer uma pesquisa imparcial. Você precisa ter um olhar o mais neutro possível sobre aquele assunto para descobrir possibilidades, para descobrir caminhos, para descobrir soluções. Então, olha só, o exemplo que eu trouxe, a necessária reparação por dano moral em caso de abandono afetivo. Seria esse um tema enviesado? Me parece, por essa proposta, que essa pessoa aqui, ela já sabe que o dano moral vai ocorrer, porque ela já está dizendo a necessária reparação. Então veja que na própria estrutura da frase, ela já deixa isso claro. Ela quer pesquisar a necessidade da reparação. E quando a gente inicia a pesquisa, isso não pode ser tão evidente assim para a gente. A gente tem que estar disposto a descobrir, é necessário ou não é necessário, né? Então a gente pode melhorar isso aqui para que a perspectiva fique um pouco mais imparcial para você conseguir progredir na sua pesquisa. Como saber se o seu tema não tem viés? Primeira pergunta que você pode fazer. O tema está na sua esfera pessoal? Ou seja, você tem ligação íntima com o tema? Porque esse sim é um tema enviesado, possivelmente. Você está aberto para descobrir outras visões? Porque se você estiver fechado ali numa solução, numa resposta, sinto te dizer, você está fazendo uma pesquisa enviesada. E não é isso que a gente tem que fazer num TCC. TCC, a gente tem que ser imparcial para descobrir a solução do problema. Finalizamos aqui, então, a nossa segunda aula. Espero que você tenha percebido melhor como que se estrutura um tema, como que se pensa num tema de TCC. E eu quero que você me conte aqui nos comentários o tema que você escolheu, o tema que você pretende fazer, para a gente poder conversar. Quem sabe eu consigo te dar aí um pitaco, uma dica sobre o caminho que você pretende percorrer. Ok? Comenta aqui, vou gostar de saber. Um abraço e até a próxima aula.